sua casa, Pai. Viemos aqui buscar, Senhor, mais uma porção para nossos corações, para a nossa vida. E pedimos, Senhor, e damos liberdade para que o Espírito Santo fale, Senhor. Fale em nossas vidas, Senhor. Fale para nós. Viemos buscar, Senhor. Viemos aprender, Pai. Unja cada coração, cada pessoa aqui que entrou, Pai, para que possa sair daqui melhor. Unja, Senhor, esse lugar. Que seu Espírito sempre fique conosco, Pai. Nós conseguimos ver o Espírito Santo nessa igreja, Pai. E é isso que atrai os filhos de Deus, é o Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor sempre tenha liberdade em nosso meio, Pai. E abençoe todos os trabalhos que serão realizados e todas as pessoas que vão participar, Pai. Fale para nós, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Uma boa tarde com Jesus. Amém. Boa tarde, irmão Jonathan. Boa tarde, irmão Roberto. Boa tarde, igreja e todos que nos assistem ao vivo pela internet. Boa tarde você que está aí pela internet. Seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo. Aproveite esse momento na presença de Deus, né? Tivemos uma escola depois, irmão Jonathan, uma escola tão abençoada, uma escola de tantos ensinamentos, tantas coisas boas que ouvimos, né? Tive vários destaques aqui, anotei um monte, né? E um deles foi: não se escandalize com Deus, você pode morrer. É tão perigoso você se escandalizar com Deus. Se a gente aprender, irmão Jonathan, a gente ouvir o que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, toda a mensagem que o Espírito Santo traz é para esse momento. Se a gente aprender a ouvir, aprender e aplicar tudo o que Ele tem feito, as nossas vidas seriam outras, seriam de outras formas. Tem gente perdendo salvação, né? Perdendo a oportunidade de saindo da fila no momento que deveria estar mais que nunca agarrado nesse fio, nesse guia que nos trouxe. É uma questão de você determinar o que você é. O meu destaque é que não tem como você ser meio termo. Tem como você ser meio mundano e meio cristão. Ou você é cristão ou você é do mundo. A questão é que o diabo engana e faz você pensar que você é cristão quando você deixa algumas coisas de lado, quando na verdade você já está sendo mundano. É verdade. Então, vamos louvar com o irmão Tiago. Dê todo o seu louvor, né, da sua alma para Deus. Louve para Deus. Os jovens, né? Os jovens, vamos aqui na frente, irmão Tiago. Vem então os jovens aqui na frente, vem cá, moça desse lado, rapaz desse lado, vamos cantar, louvar o Senhor, vamos aproveitar o tempo. Ficou bonito, né, irmão Roberto? Ficou maravilhoso, né? E a igreja pode cantar junto, né? Cantar junto, vamos participar, eles fizeram até vozes, ficou bonito. Moças, rapazes, vamos todos aqui na frente e vamos participar, sermos abençoados juntos. Isso, pode vir. O meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz. Terríveis trovões, tempestades de alto mar. Vamos todos cantar, louvar, adorarmos ao Senhor. Ele é a razão da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa vida, não é? Nossa vida. Ele é a razão de melhor, tudo. Irmão Tiago, do que louvar o Senhor. Nada melhor. Muito louvar bom. E louvar com alegria. É verdade. Não é só cantar, vamos cantar e cantarmos com alegria. Toda a igreja também podemos fazer juntos. A primeira vez, para a gente aquecer a voz. Aí na segunda, a gente vai o valendo. Vamos ver? Moças, pode vir mais para frente. Vocês vão escondendo aí atrás, ó. Vem. Os rapazes também. Pode vir, vem. Vem aqui, vem mais para frente. Pode vir, vem. Vem mais para frente. Vamos ver? Todos. Meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento te não controlar, deixa o barquinho afundar,
A igreja aprendeu? Então vamos fazer juntos com os jovens. Vamos lá mais uma vez. Meu barco navega no mar de águas revoltas sem par, mas quem tem o controle é Ele, da sua embarcação, das nossas vidas. Vamos ver? Mais uma vez? Sara, vamos lá também. Vamos lá, vamos ver? Meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Quase tento te mão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação. Sorrindo pra mim oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo libera. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Andarei como for, cruz até ali me guiou. Só então saberei como foi que o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao mar. Bem forte! O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Bem forte! O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Aleluia! Palmas para Jesus. Palmas, obrigado, irmão Thiago. Vou ter que voltar.
prazer de voltar para o seu. Que bonito. Muito bonito, muito bonito. Deixa eu pegar aqui a nossa mesa Isso, de volta. traz a mesa de volta aqui para nós. Muito bonito. E esse hino é a nossa vida, né? A letra dele, enquanto estava cantando, meu barco navega em águas revoltas sem paz, né? Será que não é o mundo hoje que a gente está vivendo, né? Terríveis trovões, problemas, tempestades na sua vida, né? Eu vou confiante, pois sei que meu Redentor vai também. Você está confiante que seu Redentor está com você? Amém? Pois sei que meu Redentor vai também e tem em suas mãos o controle da embarcação, o controle da sua vida, está na mão do seu Redentor. Mas se tenta o timão controlar, se você tenta com suas mãos, se você tenta tomar o controle, quase deixa o barquinho afundar. Já passou por isso? Tentava tomar o controle das suas decisões, não dar ouvido ao Espírito Santo, tentar ir ao desejo da sua carne, ou até mesmo, irmão Jonathan, ao racional, né? Ouvir o que é racional. É mais lógico, né? Humanamente falando. Mas se eu tento tomar o controle, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. As pessoas assim, elas tentam fazer de tudo com as suas próprias mãos. Na hora que está lá no hospital, na UTI, na hora que está lá perdendo sua vida, Senhor, me ajuda, me cura, manda meu nome para o pedido de oração, né? Mas ela tentou com as mãos delas. Cristo então me estende a sua mão e controla a embarcação. Ah, irmão Jonathan, você pode estar na dificuldade, mas quando você chama por Cristo, né? O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Pode ser onde for, quando você entrega seu barco, sua vida nas mãos de Jesus, ele vai ter o rumo certo, né? Ele vai ter o porto seguro. Irmã Sara Barros, fica pronta para cantar seu hino. E nós vamos falar hoje, concluir, né? Assunto sobre os 10 erros que os jovens não podem cometer. Está falando dos jovens, mas muito deles serve para jovens de 0 a 100 anos, né, irmão Jonathan? Jovem de 0 a 100 anos. 0 a 100 ou até mais de 100. Ou até mais de 100. Né? Quais são esses erros aí que não podem cometer, né? Vamos falar ainda sobre, completar esse trabalho hoje, muita coisa para falar. Enquanto a irmã Sara canta, abre sua Bíblia em João 15. João 15. Evangelho. João 15, 16. Eu te chamei de irmão João. Me chamou de irmão João. Estava lendo aqui a escritura João 15, irmão Jonathan. Então, livro de São João, capítulo 15, versículo 16. Irmã Sara canta o hino Ouve a Minha Voz. Tu conheces o meu pensar, ó Deus, faz de mim um vaso santo de poder pra te adorar, pois grandes coisas fizeste por mim, ouvi minha oração, que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai, sonda o meu coração.
estão sempre prontas para me derrubar. Oh Deus, vem comigo, não me deixe desistir. Seja onde for, guia meus passos, Salvador. Ouve minha oração, que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração, ouve minha oração, que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração, sonda o meu coração. Deus abençoe a irmã Sara. Vamos ficar de pé para ler São João, capítulo 15, versículo 16. Irmão Jonathan, o senhor lê? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém. Podeis assentar? Os 10 erros que o jovem, que a pessoa, não pode cometer. Vou falar os tópicos que já passamos aqui, Não levar a sério a lei da semeadura. Falamos domingo quanto importante é isso, A lei da semeadura, que você vai colher aquilo que você planta. Mas a semeadura também não é só plantar a semente, é você regar, A Bruna fala que não adianta você plantar a semente e tirar ela todo dia para ver se ela está lá. Aquela planta nunca vai nascer. Eu não lembro qual mensagem fala isso, mas ele fala que quando você planta, você não pode ficar tirando, desenterrando todo dia e enterrando a semente, desenterrando e enterrando. Então, é você fazer todo o processo, regar aquela semente, adubar. Isso é importante para você colher aqueles frutos ali, frutos bons. Porque se você também abandona a boa semente que você plantou, a praga vai comer, você vai perder aquela plantação. Não proteger a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado. Todos nós temos uma área. Eu estava conversando com um jovem ali hoje. Eu tenho a área que eu sou vulnerável. O irmão Jonathan tem, você tem. Proteja a sua área, você é vulnerável. Por isso, quando você conversa com as pessoas, você precisa ter sabedoria. Você tem que buscar conselhos para entender qual é a sua área vulnerável e como você vai proteger. O que serve para o irmão Jonathan não serve para mim. O que serve para o outro irmão não necessariamente serve para mim. Às vezes ele é forte na minha fraqueza e eu sou forte na fraqueza dele. Então, assim, quando se trata de proteger a área vulnerável, de proteger a sua área que tenta você, isso é muito pessoal. Você precisa entender e se proteger contra isso. Depois a gente falou sobre... Faltou um aí, esse dar mais valor à aparência física do que a beleza do caráter. Isso. Quer dizer que eu tenho que arrumar agora uma pessoa? Não, não tem que arrumar uma pessoa ver para casar, viu, moça, rapaz? Não é nada disso. Mas o irmão Brano ensina que a gente tem que olhar primeiro o caráter. Primeiro saber se aquele caráter vai estar alinhado com o seu objetivo de vida eterna. Você não pode buscar só o objetivo de vida na terra material. Primeiro, o que é mais importante para você. Eu sempre uso eu peço para imaginar lá, pensa lá o tamanho da vida eterna e o período assim que é 80 anos aqui na terra.
Você está invertendo a ordem de prioridade. Muitas pessoas colocam como prioridade esse pedacinho de tempo, esse sopro de tempo aqui na Terra, né? Na frente, muito mais prioridade do que a vida eterna. Então, por isso que você precisa ver se o caráter, se aquela pessoa está alinhada com seus objetivos eternos. Está alinhado? Aí tudo bem. Tem uma atração por aquela pessoa, né, irmão Jonathan? Porque também precisa ter atração. Desenvolve, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Não, essa aqui eu já falei, né? Eu pulei o 2, o 3 eu pulei, o 4. Não ter compromisso com a lista de prioridades ordenadas. Justamente aquele negócio, o que é mais importante, né, na sua vida? A lista da prioridade do item que eu li anterior, que é a questão da aparência e do caráter, o que é mais importante para você? A vida eterna. Então você não vai casar, moça, com qualquer rapaz só porque ele é bonitinho, né? O rapaz é a mesma coisa, não vai casar com a moça, com qualquer moça só porque ela é bonitinha, né? Então qual é a prioridade na sua vida? Isso eu falo do casamento, mas no material é a mesma coisa. Qual a sua lista de prioridade no material? Até no casamento, né? Você que trata com seu marido, você que trata com sua esposa, será que a paz não é a prioridade? Às vezes é, né? Tá. 5. Não investir no seu futuro, que é aquela situação de pensar só no momento, né? Eu faço tudo na minha vida pensando no hoje. Eu quero usufruir dos prazeres do momento, né? O amanhã a Deus dará, deixa que Deus... Não é assim. É ser irresponsável. Você precisa investir no seu futuro. Tem muito a ver com o primeiro item que a gente falamos, sobre a semeadura, né? Então, domingo passado, nós discorremos sobre esses 5 itens e vamos dar seguimento agora no próximo item, né? Item 6. Não investir no seu crescimento pessoal. Provérbios 21, 25 fala assim, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar, né? Então, assim, não investir no seu crescimento pessoal. Acontece muito isso hoje, irmão Jonathan? Acontece e não é pouco. Na verdade, tem uma frase que eu tenho visto nas empresas em que eu tenho trabalhado. Existem dois tipos de profissionais que serão mandados embora. É aquele que não faz o que lhe é mandado fazer. Esse aí não vai ficar em empresa nenhuma. Mas também vai ser mandado embora aquele profissional que só faz aquilo que lhe foi mandado fazer. Ou seja, ele não investe em si mesmo, num curso, num desafio que o seu chefe passa. Olha, será que você consegue fazer mais esse pedacinho? Às vezes você não sabe. O seu chefe está te testando para ver se ele pode, às vezes, te dar uma promoção, né? E aí você não está investindo o seu tempo naquilo, na empresa, não está se aproveitando de cursos que você pode fazer, não faz leituras, não se atualiza. Você dá um exemplo simples. Não sei se aqui nós temos irmãos mecânicos, mas vão saber dizer melhor que eu. O mecânico que parou no tempo e só sabe mexer em carro que tinha carburador, hoje em dia ele não tem mais lugar nenhum no mercado. Aquele que na ocasião em que o carro saiu de carburador para injeção eletrônica, né? É diferente ali a parte da admissão ali do motor. Então, ele se especializou em algo que até então era novidade, ainda saíam carros com carburador, de repente, não, agora carburador já ficou de lado. Carburador só em moto e olha lá, que as motos também já estão saindo com injeção eletrônica também, né? Então, a pessoa tem que estar investindo no seu crescimento profissional. Isso é você, por um lado, amar a si mesmo. Nós temos que nos amar a si mesmos, irmão Robério. Muitas vezes problemas, irmão Robério, até mentais, dando uma expandidazinha, é porque nós não valorizamos primeiro a nós mesmos e ficamos exigindo amor e carinho e atenção de outras pessoas. Como assim? Se num item que a gente está tratando aqui profissionalmente, um exemplo, você não ama a si mesmo, você não pensa em si mesmo, invista em você. Invista em você, estude, faculdade, cursos, certificações, especializações, tudo que tiver ao seu alcance, faça. Verdade. Irmão? A psicologia definiu, isso é tratado científico, a psicologia definiu que essas pessoas que ficam exigindo a atenção dos outros para si, é porque elas não dão atenção para si mesmas. Elas não investem em si mesmas, não dão atenção para si mesmas, aí fica exigindo a atenção dos outros para si. Isso é a definição científica. A psicologia certificou-se disto.
Quando você dá atenção para si, você dá atenção para si, ou seja, você investe em si, em conhecimento para a profissão, em conhecimento bíblico para a sua alma, conhecimento para ser um bom marido, uma boa esposa, você investir em si, você não exigirá muita atenção dos outros, ficar cobrando. As pessoas que cobram muito atenção dos outros para si, é porque ela está em carência, ela abandonou a si própria e quer que os outros dê atenção a elas. Verdade. Não tem como outra pessoa se responsabilizar por algo que você tem que fazer por você mesmo. Verdade. Bom, Sandro, não investiu no seu crescimento pessoal. O que o senhor fala de uma pessoa que faz isso e qual conselho o senhor daria? Pastor Adalto colocou bem, né? Acho que o primeiro é você se preocupar com você. Se você começar a olhar muito para o lado, você nunca vai ter sucesso, né? Mas aí, o trabalho do senhor tem sido muito bom aí, né? Eu acho que o senhor tem colocado coisas muito boas, né? Mas outro dia o senhor estava falando, eu vi algo que me ajudou muito, né? É sobre as influências, irmão Roberto. Todos nós somos influenciados. Então, você já nasce influenciado. Aí eu vi algo que disse assim que, por exemplo, nós crescemos numa família e aprendemos a falar o português, um exemplo. Mas nós podemos ser poliglotas, nós podemos aprender 7 idiomas, né? Assim, ou mais, né? Mas por que nós não aprendemos? Porque nós somos influenciados desde criança que nós aprendemos só o português. E essa influência, ela pesa muito no crescimento dos jovens. Porque, às vezes, o jovem, ele cresce sob uma influência que impede ele de mostrar para ele que ele é capaz. Tudo pode, só depende do seu foco. Só que para você sair dessa influência, né? Por exemplo, uma influência, geralmente o filho puxa aquilo que o pai é, né? Não é regra, mas geralmente. Mas às vezes o filho nasceu para ser algo muito maior do que aquilo, mas ele acaba sendo influenciado por aquilo. O senhor consegue entender isso? Então, por exemplo, só que para nós sairmos da influência, nós temos que quebrar paradigma, nós temos que quebrar costumes que até então não... É difícil, né? É o que eu sempre falo, eu estava conversando com a minha filha ontem sobre isso. Eu falei, se você não se comprometer com aquilo, eu sei que é difícil, você é uma jovem, você tem seus anseios, você tem seus desejos como jovem, né? Mas você tem que quebrar isso. E como que você quebra isso? Começando a praticar coisas que até então você não praticava. Então, se você quer vencer na vida, por exemplo, assim, hoje não tem o que reclamar, irmão Roberto. Hoje você tem vários cursos, internet, governos, né? Tudo de graça, né? Mas o que é prioridade para você? É investir em você na época do crescimento, do plantio da semente, para você estar colhendo aí igual o senhor aí, um exemplo jovem, já rico, já cheio de bens, né? Porque plantou para colher, não é isso? Mas eu acredito que o senhor fez isso. O senhor, na sua adolescência, o senhor priorizou algo que o senhor pudesse estar colhendo agora novo, né? Com um futuro brilhante. E as pessoas não priorizam. E quando elas determinam priorizar, às vezes já é tarde, ela está um pouco velha, né? É difícil de correr. Então, o que é mais importante hoje? É estar na internet, vendo WhatsApp, vendo canais de YouTube, ou estar investindo no seu crescimento, para que quando você tiver com 22, 25 anos, você já está com um futuro brilhante, você já está desenvolvendo uma carreira brilhante, né? Então, o que eu vejo muito assim, não é uma crítica, é uma ajuda, né, como pai para os jovens, é isso, é que os jovens não priorizam como eles deveriam priorizar, né? Eles são influenciados a acreditarem que eles não podem quando pode. Só basta você querer mudar os seus hábitos e acreditar, e mudar hábito é muito difícil, irmão Roberto, muito difícil, porque o senhor tem que lutar contra aquilo, mas se... O irmão Ronan já dizia, se você começa a fazer hoje, faz amanhã, daqui 30 dias vira hábito, é igual estudar, né? Eu estudei depois de velho, eu tive muita dificuldade, irmão Roberto, porque estudar depois de velho, até você acostumar,
é difícil, mas acostuma, é só questão de mudar a direção mesmo, né? E muito, muito importante, irmão Sandro, porque, assim, o crescimento, uma das coisas aqui, deixa eu perguntar aqui, quem gosta de sentir dor? Alguém gosta de sentir dor? Ninguém vai levantar a mão, né? Ninguém vai levantar a mão. Mas se eu perguntar assim, sua mãe pudesse sentir uma dor de cabeça para ver seu filho sem sentir aquela dor de cabeça, a mãe ia levantar a mão, com certeza. Por quê? Porque existe uma recompensa, né, de não ter o filho sofrendo, né? Todo crescimento, existe uma dor a ser paga, existe um preço a ser pago. E aí as pessoas hoje têm muita palavra bonita, pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, né? Leva, irmão Sandro quer continuar. Pensar fora da caixa, né? Sair da zona de conforto, inovar, né? O mundo mudou. É verdade, tudo isso é verdade. Mas ainda precisa pagar o preço do crescimento. Ainda precisa estar disposto a sofrer essa dor do crescimento. Irmão Sandro. Só completando o que o senhor falou, o pastor Edson, ele tem uma frase muito profunda sobre isso. Ele fala, o ser humano, ele foge da dor e busca o prazer, né? Só que o prazer, ele não traz resultados muitas vezes positivos, não. Agora, o atleta, ele tem que sofrer, ele tem que pagar um preço duro para ele alcançar, né? Então, quanto mais cedo você começa, mais cedo, mais brilhante vai ser o seu futuro. Quanto mais cedo, 1 ano, para quem quer ser vencedor na vida, faz uma diferença muito grande, viu, irmão? Verdade. Agora, se você está, como a gente, o irmão Santos colocou, tem muito curso, muito conteúdo. Mas se você só fica vendo e não pratica, não coloca, né, não acorda cedo para usar isso aí, isso não vai ter resultado na sua vida, né? Às vezes cria pessoas frustradas, porque a pessoa acha que está dedicando o tempo suficiente, mas ela só entra no ouvido e sai para o outro. Ela não aplica aquilo na vida dela, ela não vive aquilo, né? Às vezes ela até concorda com o que ela está ouvindo, mas ela não vive aquilo. Então não adianta. Aí vem a grande pergunta, por que fulano sai bem na vida e eu não saio? Isso não é questão de sorte. Isso não é questão de sorte. Isso é questão que o fulano trabalhou. Se trabalhou para conseguir aquilo. Você não se trabalhou, quer ganhar de braço cruzado, não vai conseguir. Exato. E irmão Sandro, exatamente como o pastor colocou, e quando você pratica, dá certo. Quer ver uma coisa? No Brasil, depois que eu visitei uns amigos na Europa, eu percebi isso. Se eu perguntar aqui, quem tem dificuldade de aprender inglês? Eu vou levantar a mão. Alguém mais aqui tem? Já tentou aprender inglês e tem dificuldade de aprender inglês? E eu estou falando só de inglês. Aí um dia eu estava lá, irmão, andando no ônibus lá, e vi uma menininha de 7 anos lá, né? E ela estava falando francês, né? Aí eu, gente, francês eu não sei, né? Aí eu fui brincar com ela e perguntei em inglês para ela, se ela falava inglês. Ela fala inglês, francês, alemão, russo, italiano. Eu, desculpa. Você entende? Então assim, e quando você anda, por exemplo, pela Europa, é comum você encontrar pessoas que falam 2, 3, 4 línguas. Eu tem um amigo lá que fala 8, 9 línguas, ele fala inclusive português. Para eles não é uma dor, para nós é uma dor. Mas por quê? Eles praticaram. Eles aceitaram para eles que eles precisam fazer aquilo. Por que eles precisam? Porque tem a Alemanha do lado, tem Portugal do outro lado, Espanha embaixo, Inglaterra do outro. Eles precisam sobreviver. Então, quando eles aceitaram para eles que eles precisavam aprender mais de 2 línguas, eles pagaram o preço, aprenderam. Agora a gente aceita para nós, né? Agora, isso aí é um exemplo, né? Funciona para a mesma coisa. Quando você aceita para a sua vida que você precisa crescer profissionalmente, você precisa pagar um preço. E quando você está determinado, né, irmão Santos, está determinado, você paga aquele preço e essa dor, irmão Jonathan, irmão Sandro, lá rapidinho. Essa dor, ela começa a diminuir. Sabe por que a dor começa a diminuir? Sabe quando a dor começa a diminuir? Quando você começa a colher os resultados. Quando você começa a colher os frutos. Aí você começa a sentir prazer naquilo que você está fazendo. Mas você precisa começar. O começo é estudar, precisa investir no seu estudo, no seu futuro. Os africanos são prova disso, né? Tem lugar na África que eles falam 4 idiomas, não é isso? E não tem condição nenhuma, né? Agora, só para encerrar, irmão Roberto, eu lembrei disso. Todos que determinam vencer, eles têm a maioria da sociedade contra si. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, né? E geralmente são amigos muito próximos que te desmotivam, sabe?
Então, eu acho que o primeiro passo para você mudar as suas atitudes, você tem que estar com pessoas melhores que você, que está buscando um propósito, que vai te incentivar no que é bom e que vai te fazer acreditar. Eu lembro quando eu abri meu primeiro escritório, se é que serve de exemplo para alguém, o que eu recebi de críticas, sabe? Que era só, para mim, eu ia só ter gastos, que eu ia só, que aquilo não ia... assim, são N's. Mas o pastor Adalto colocou muito bem. Eu não olhei para as pessoas, eu olhei para o meu objetivo, né? E hoje, quantos estão fracassados e graças a Deus eu, né, estou pelo menos firme aí, mantendo aí, né? Verdade. E essas críticas, agora, também é um ponto importante, né? Vamos com calma, a gente precisa, né, entrar e aprender. Essa pandemia, por exemplo, por um lado foi horrível, mas por outro lado forçou muita gente a ser criativo. Por quê? Eles perderam o emprego e têm família para cuidar, aí forçaram muitos deles ter seu próprio negócio, fundar seu próprio negócio. Um vende cachorro-quente, outro vende milho assado, outro vende pamonha, e descobriram que o salário que eles ganham com isso é muito mais do que o que eles ganhavam quando trabalhavam de empregado. Então, a pandemia, de um lado, foi ruim, mas, por outro lado, forçou os homens, as mulheres, né, criar sua própria vida, própria de trabalho profissional, e tem sido, nesse caso, uma bênção. Descobriu que eles podem se reinventar e se construir para um progresso maior de sua vida, mais do que era antes. Verdade. Quanto a mudança que teve profissionalmente no mundo com a pandemia, ela evoluiu anos e anos o âmbito comercial, industrial, profissional, né? Hoje em dia, uma coisa que nunca mais dificilmente vai voltar, reuniões presenciais, tudo agora é online. As reuniões, ninguém precisa ficar viajando, isso otimizou, as pessoas trabalham mais, rendem mais, né? Os empregos remotos também abriu mais oportunidades. Descobriu até isso, né? Os empresários, descobriu que eles podem economizar muito. Muitos pagavam passagem de funcionário para vir de lá para cá, prestar serviço para eles. Outros pagavam aluguel de prédio para ter os funcionários ali. E a pandemia descobriu que pode trabalhar online, de casa. O funcionário pode estar em casa e prestar serviço na empresa. Economizou muito, até espaço, salão, para unir os funcionários. O funcionário pode estar na sua casa e prestar serviço da empresa em outro estado. Alunos e assim por diante. Isso é um exemplo que a gente tem que trazer para a nossa vida, a resiliência. O que você está aprendendo com as dificuldades que você está enfrentando? Será que você não tem nada para melhorar na sua vida com tudo isso que você está enfrentando? Será que nada? Um exemplo simples, pandemia, mais tempo em casa, mais tempo para estudar. Para quem é jovem, isso é importantíssimo, mais tempo para se aperfeiçoar. Aí vem a frase, faça das suas dificuldades um meio de você se reinventar e se reconstruir na vida. Exato, bem isso. Quem escolhe mediocridade não se destaca e sua história nunca será contada. Não há crescimento sem predisposição para as mudanças necessárias. Não há crescimento sem a dor da disciplina. Aceite a dor da disciplina para não chorar com a dor do arrependimento. E esse é pesado. Muita gente fica, eu podia ter feito, ou porque eu não fiz, tive tal oportunidade, não aproveitei. Ou você paga a dor da disciplina de se aperfeiçoar, ou lá na frente você pode, quase certo, sofrer a dor do arrependimento. E aí, quantas vezes a gente não parou para pensar na vida e fala assim, nossa, eu podia ter feito daquela forma. Eu podia ter me esforçado um pouquinho mais, né? Eu podia ter estudado. Hoje, eu acho isso louvável. Quantos pais hoje não tiveram a oportunidade de estudar, né, irmão Sandro? Porque tiveram que trabalhar, né? E para e fala assim, meu filho, eu queria ter tido a oportunidade que você teve para estudar, né? Então, assim, não há crescimento sem dor da disciplina. Aceite a dor da disciplina, ela dói menos, para não chorar com a dor do arrependimento. Ninguém pensa que de um momento para outro pode faltar, não ter mais condições ou a situação mudar e ficar impossível, né? Ninguém pensa, né? Você vê,
até com essa pandemia, os melhores planos do mundo que tinha de contingência, porque as empresas maiores, elas têm um plano, quando tudo dá errado, nós vamos fazer desse jeito. Toda empresa grande tem isso, elas têm um plano para um problema. Se acontecer um desastre, ela fala, a gente vai agir dessa forma, ela tem planejamento. Mas a pandemia foi um evento que aconteceu no mundo que todos os planos falharam, todos. Né? Todos os planos de risco de empresas falharam. Então, assim, foi um problema que atingiu mundialmente todo mundo. Né? Então, ninguém pensa que isso pode ficar... Tem gente que não pensa que isso pode ficar difícil. Essas empresas não pensaram. Quantas empresas em crise, né? Mas se reinventaram. Então, esteja preparado. Invista no seu crescimento pessoal. Esteja preparado para o seu futuro. Vamos aqui para um exemplo. José do Egito. Ele é exemplo de, mesmo com tudo ao contrário, ele fez questão de trabalhar e de dar o melhor que ele podia. Ele foi de escravo a governador do Egito. Porque o crescimento profissional não é só estudar, mas crescer em sabedoria, de discernimento e nos bons costumes. Isso. Vamos fechar o item, se alguém quiser fazer mais um comentário, né? Aqui eu vou colocar o último exemplo, Ruth e Orfa, né? Ali tinham duas, numa situação muito semelhante, com decisões para ser feitas, né? Uma escolheu, às vezes, ali o que era mais confortável, voltar para a casa dos pais. Já tinha tanto problema, né, irmão Sandro? Ali tinha tanto problema já para as duas, aconteceu umas coisas, perderam o marido ali, né? Vou fazer o quê? Eu vou voltar para casa. A outra não, a outra escolheu o que, irmão Jonathan? Preferiu ficar com a sogra. Preferiu ficar não com a sogra. Não desamparou a sogra e era o mais fácil? Ela teve uma visão espiritual do que era. Não era o mais fácil. Era o mais fácil. A sogra não tinha mais nada a oferecer. Mas quem ouviu, o que se fala de Orfa depois na Bíblia, né? A história... De Ruth. Isso. De Orfa não tem nada, né? De Orfa não tem nada. Não, de Orfa mesmo. Nada. E de Ruth, né? Uma lição que ficou para nós. Como você quer ser lembrado para seus filhos? Ela matou sua história bem ali quando ela decidiu, teve aquela decisão tão errada. A história dela morreu bem ali. Porém, a história de Ruth começou bem ali e teve aquele desfecho tão lindo por causa da decisão que ela tomou. Quantas pessoas influenciou, né? Ah, quão tremenda é decisão. Você pode decidir para a sua morte, como foi o caso de Orfa. Ela morreu na história. Nunca mais se comenta sobre Orfa. Decidiu para a sua morte. A Ruth decidiu para a sua vida. Crendo no invisível, não havia possibilidade, não tinha mais parente à vista de Noemi para redimi-la, mas ela creu no invisível e essa foi a decisão mais linda que ela poderia tomar. Verdade. Fico imaginando, pastor, se tivesse, não sei como é que era na época, se tinha notícia, acho que não, mas se Orfa olhasse lá para o paradeiro de Ruth, né? Ela, será que iria sofrer aqui a dor do arrependimento, né? Devia ter seguido minha sogra, devia, né? Agora não, ir pelo mais fácil é sempre a opção que parece, né? Parece não, é a mais confortável. O mais fácil é a mais confortável. O mais fácil, o caminho mais lógico, mais razoável, é o que nós, seres humanos, mais tomamos. Verdade. Agora está na sua mão a decisão. Algum comentário? Alguém gostaria de algum comentário? Próximo. Fazer porque todos estão fazendo. E tem 10 erros que o jovem de 0 a 100 anos, né? Agora 110, né? Tem gente vivendo mais que 100, não podem cometer. Fazer porque todos estão fazendo. Te lembra alguma coisa, irmão Jonathan, isso aqui? Na verdade, existe uma expressão muito utilizada, inclusive em meios de rede social. Às vezes gente criticando, mas às vezes gente que está dentro. É a famosa modinha, né? Mas está na moda, está na moda. Eu lembro, irmão Roberto, hoje em dia é muito utilizado, inclusive profissionalmente. Mas eu pense numa pessoa que foi resistente a aderir à política de se utilizar o WhatsApp, fui eu. Todos na empresa já utilizavam, enquanto não se tornou obrigação dentro da empresa, eu não instalei no celular. E aí eu era criticado, porque até então não tinha utilidade nenhuma, era por moda. Claro, hoje é um meio de comunicação super eficiente porque tomou proporções mundiais, né? E como eu falei, parte das ferramentas de trabalho na empresa onde eu trabalho, por exemplo. Mas eu fui resistente. Enquanto era só porque todos estão fazendo, eu não queria. Porque eu sabia que aquilo não ia me acrescentar em nada. Como realmente não acrescentou, até que foi útil no trabalho.
Exatamente. Todas as coisas, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Quem faz só porque todos estão fazendo, não tem opinião própria nem personalidade. Suas decisões revelam qual é o seu código de valores. Ou seja, você toma suas decisões baseado naquilo que você se alimentou, nos valores que você tem intrínseco dentro de você, né? E as suas decisões, elas transparecem isso. Quais são os seus valores? Seu código valor que tem carrega por dentro, né? O valor que você tem, que você possui. Qual é o seu valor? Qual é o valor do irmão? É visto pelas escolhas que faz. Você pensava, meu Deus, aquele irmão, eu tinha um bom conceito dele, uma pessoa que eu tinha maior admiração, mas meu Deus, que escolha tão pobre ele teve para o casamento, para aquela amizade ou para aquela companhia. Que escolha tão pobre. Por que ele teve aquela escolha tão pobre? Porque o valor dele é aquele. Aparecia ter um valor muito grande, mas pela escolha dele ou dela é expressado o valor que ele tem. Seu código de valores, ou seja, o seu valor, revela o seu caráter. A qualidade do seu caráter, revela a qualidade de seu caráter. O jovem que tem um caráter cristão decide sempre com base em princípios. Ainda que a maioria esteja fazendo, se é contra as Escrituras, ele não faz. Não faz. Isso é jovem cristão. Jovem que não é cristão vai pela, como é que fala? Pela modinha. Pela modinha. Modinha. Aí eu tenho, irmão Roberto, uma frase que sempre me acompanha. O errado sempre vai ser errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo sempre será certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso combina com o que o senhor falou, questão de princípios. Ah, mas todo mundo faz tal coisa. Não importa se todo mundo faz, se é errado, é errado. Isso mostra que pessoas que utilizam esse tipo de argumento, me perdoe, mas não está, vou falar como o pastor falou de manhã, não está lendo a Bíblia e a mensagem. Porque não é, se todo mundo está fazendo, você vai comentar o quê? Meu Deus, todo mundo está fazendo, então misericórdia de mim. Está contra a palavra de Deus o que todo mundo está fazendo, entendeu? Mas não deixa de ser errado o que é errado e nem certo o que é certo. Tem que ter o princípio cristão e não ir pela ideia dos outros, né? Agora, para isso, você tem que ter os seus códigos de valores baseados na mensagem, na Bíblia, que aí sim o seu caráter consegue ser reativo. Quem não define seus valores baseado na Bíblia, ele é fraco. E aí o que vem de fora altera a sua decisão, a sua atitude. Caráter cristão decide sempre com base em princípios. Ainda que a maioria esteja fazendo, se é contra as Escrituras, ele não faz. Fazer porque todos estão fazendo. Que decisão difícil, né? Que decisão difícil. Você já pensou você entregar a sua vida na mão de outra pessoa? Aí você pensa que lá na frente você vai poder culpar a outra pessoa pelo seu resultado? Será que lá na frente você vira, a culpa é sua, isso resolve os seus problemas? Se você tem uma vida para viver aqui, né? Você não vai viver ela, você vai deixar que outra pessoa decida por você? Aí você não pode culpar ninguém. E é o que mais nós vemos hoje. Esse rapaz com quem eu casei desgraçou minha vida. Essa moça com quem eu casei desgraçou minha vida. Mas você que se jogou, você decidiu por conta própria. Talvez sua mãe falou que não podia, seu pai falou, mas você embicou naquilo. Você não pode reclamar, você não tem direito de reclamar. Você tem agora que ter seu jogo de cintura e se amenizar, porque a escolha foi sua, não é? Foi sua. Foi sua. Na vida, a gente existe alguns acontecimentos, né? Alguns acontecimentos, acontece todo mundo. O acontecimento mais fraco
que é às vezes acontecimentos negativos, tá? Na vida acontece, todo mundo, acontecimentos negativos. O mais fraco se chama incidente. A gente dá o nome de incidente. O que é um incidente? Incidente é algo que aparece como uma oportunidade para você, às vezes uma oportunidade ruim, tá? É algo que acontece na sua vida, coisas ruins, pequena, só que aí você, por ser pequeno e por ser coisas minúsculas, você não resolve. Isso pode ser na escola, no trabalho, no colega, conversando com você. Aí você não resolve, você simplesmente deixa. Com o tempo, esse incidente ele é pequenininho, ninguém liga para ele. É como se fosse uma formiga lá, aquelas formiguinhas de açúcar, né? Com o tempo, esse incidente cresce e aí ele vira um problema. Ele já é maior. Porque o problema, você já está te incomodando aquele problema. Já é um cachorro que está ali bravo, né, rangindo os dentes. E você sabe que você pode bater com o pé ou fazer alguma coisa e ele sair correndo, ou você pode só se esquivar e deixar aquele problema grande. Só que aí as pessoas também acham melhor deixar isso para lá, né? Não faz nada, não resolve. Isso funciona, isso também no casamento. Às vezes você está um pouquinho nervosa ali, vocês não tentam se policiar ou conversar para resolver isso e deixa indo. Aí aquele incidente vira um problema. Quando você não faz nada com o problema, aquele problema vira uma crise. Aí a crise não é mais aquele cachorrinho, é um dinossauro gigante, que ele pode pisar em você e pode fazer com que você, em um casamento, separe. Na igreja, pode fazer com que você saia. O que eu quero dizer com isso? Que se tem gente que não está se resolvendo, resolva você a sua vida. Em tempo, né? Antes que passe do tempo. Em tempo, antes que passe. Se prepare para os acontecimentos. Esteja pronto e preparado espiritualmente. Se isso chegar a mim, é essa a minha decisão. Isso. Eu dou um chute nisso e sai para lá. Isso. Porque se você acha que isso é pequeno demais para te pegar e você não faz isso, isso começa a crescer. Isso. E daqui a um tempo você, sem perceber, está em crise de existência. Resolva o que você tem para resolver na sua vida enquanto ele está pequeno. Porque é mais fácil, dói menos. Está acontecendo o caso do irmão Renier. Ele ficou segurando, quando foi para o hospital já estava passando da hora. Isso acontece com todos nós, né, seres humanos. A gente vai amenizando, dizendo eu sou forte, eu dou conta. Quando vê a coisa está passando da hora. Exato. E o último exemplo é Daniel, né, irmão Jonathan? Daniel ali na Babilônia, ele não seguiu o que os demais jovens fez. Ele manteve o seu caráter, a sua personalidade. Algum comentário? Então, vamos resolver o que a gente... A mensagem em Hebreus capítulo 2, o profeta fala assim, precisamos procurar a vontade de Deus, não o favor de seu vizinho. É a vontade de Deus, tá? Ainda sobre isso aqui, fazer porque todos estão fazendo. Será que todos estão certos? A gente precisa criticar. O mundo que a gente vive, ainda é a carne que age. Isso é se amar mais. A pessoa que faz isso é uma pessoa que se ama mais a si próprio. Porque Jesus falou isso. Como é que é amar seu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós não amamos a nós mesmos. Por quê? É isso que você acabou de falar. Repita para mim essa frase aí que você falou. Precisamos procurar a vontade de Deus, não o favor de seu vizinho. Não a vontade do vizinho, palpiteiro. Nós nos tornamos um boneco, a Maria vai com as outras. O que o vizinho acha de eu tomar essa decisão? O que papai, mamãe, depois que você... Enquanto está criança, tudo bem. Mas depois que você já é um homem formado, você precisa procurar a vontade de Deus. E como? Como encontrar a vontade de Deus? Na Bíblia e nas mensagens. Lendo a Bíblia e lendo as mensagens e orando, você vai descobrir qual é e qual não é a vontade de Deus para você fazer aquilo. E você não pode ser manipulado por terceiros. Terceiros não te conhecem, não sabe qual é o melhor para você. Às vezes foi bom para ele, mas não é para você. É verdade. E estar alinhado com a vontade de Deus tem muito a ver com uma coisa que muitas pessoas... O porquê que muitas pessoas tomam decisões erradas.
nós seres humanos, nós não temos, né, como ver o resultado do que faz, não temos como ver lá no futuro. A gente pode até saber no que vai dar, mas ver o resultado da decisão que a gente está tendo, sentir aquele resultado na pele, na hora, a gente não sente isso. Se a gente olha na Bíblia, a gente vai ver a história de todos que foram segundo a vontade de Deus. E todos que foram contra a vontade de Deus. E aí você faz sua escolha. Onde você quer estar alinhado? Em base no que você vai alinhar a sua decisão, os seus passos. Porque tudo, até em certos momentos, pastor, tudo pode parecer na lógica que para você não é. Mas se na Bíblia fala que é, qual que vai te dar mais, qual decisão te dá mais paz? Se tudo que seguiu a vontade de Deus deu certo. A escolha está sempre na sua mão, livre-arbítrio, né? Você não pode confiar seu destino profissional, material, conjugal, enfim, todos os ângulos do seu destino a outros. É você que tem que decidir por você, e para você decidir seguro, para você ter um sucesso seguro naquela decisão, você tem na sua mão, você tem um mapa, você tem a bússola, que é a Bíblia, a mensagem, a oração. E na igreja nós temos um pastor para te ajudar, além da Bíblia, além da mensagem, além da oração. O pastor para te ajudar com o ofício. Não tem por que errarmos, gente. Não tem por que errarmos. Você tem o que você precisa. Eita, vamos ler aqui então o parágrafo aqui para encerrar. Domingo que vem eu vou terminar isso aqui antes de começar o próximo assunto. Pode adiantar aqui quais são os tópicos? Não, deixa surpresa, melhor. Então tá. Domingo que vem, vocês veem, a gente vai terminar os outros 3 tópicos antes de começar o próximo assunto. Tenho certeza que vai ajudar muito a nós. Mas o profeta diz aqui ainda sobre isso, não fazer porque todo está fazendo, né? Para encerrar. Mensagem Hebreus, capítulo 2, segunda parte, parágrafo 22. Precisamos procurar a vontade de Deus, não o favor do seu vizinho, não o favor de seus filhos, não o favor de seu esposo ou esposa, mas procurar a vontade de Deus. Faça isso primeiro. Você tá bom? Então, tudo mais. O que é tudo, irmão Jonathan? Tudo é tudo, né? Toda a parte que engloba o seu viver, o seu dia a dia. Então, tudo mais. A vontade da sua esposa e o desejo de seus filhos encaixarão exatamente nisto. Mas coloque Deus primeiro. Quando você se responsabiliza com Deus, Deus se responsabiliza com você. Pode tudo estar errado. Sabe quando eu sinto mais paz, irmão Jonathan? Quando está tudo parecendo que vai estar errado, que vai dar errado. Mas se eu estou certo com Deus naquilo, descansa, Deus vai resolver. Deus vai resolver. É a única certeza que você pode ter, é isso. Deus vai resolver. E isso traz uma paz, né? Paz completa. Amém? Você foi ajudado? Amém? Então vamos orar. Domingo que vem nós vamos continuar com esses outros 3 itens. Surpresa, irmão Jonathan. Surpresa. Esses outros 3 itens, a gente termina ele. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos, Senhor, por mais esse momento em Tua presença. Temos certeza, Pai, que Seu Espírito tem trazido a nós a porção que precisamos, Pai. Cada ensinamento, cada palavra, Senhor, cada momento aqui nesse tabernáculo, o Seu Espírito Santo tem falado aos nossos corações, Pai. E se nós temos ouvido, Pai, a mensagem desse dia é porque nós precisamos dela, Pai. Nós precisamos dela para viver, Pai, para trabalhar, Senhor, para viver o amanhã, Pai. Nós precisamos dela, Senhor, para enfrentar as armadilhas do inimigo, Senhor. Faça, Senhor, com que nós possamos guardar a Sua palavra em nossos corações, Pai. Faça com que nós possamos aplicar os Seus ensinamentos, porque nada adianta um livro guardado no baú. Assim mesmo, não adianta a palavra de Deus se eu não aplicar na minha vida, Pai. Que possamos viver ela, Pai. É o que nós pedimos isso, Senhor. E unja o culto de logo mais. Continue falando a nossos corações. Amém. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém.